Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje mais uma aula para quem está começando agora, o estudo da Bíblia, o estudo da teologia, o estudo das religiões. Aula de hoje, novo método para o estudo da Bíblia. E no que consiste este método? Eu dividi a Bíblia do menor livro para o maior. Já estudamos todos os livros da Bíblia até 10 capítulos, somando 32 livros da Bíblia. Olha que interessante, todas estas aulas estão aí no playlist, só procurar, se você perdeu ou se quiser rever. E agora nós estamos estudando do começo, ou seja, o primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. Olha que importante. E os textos que eu abordo aqui na aula, eles estão no rodapé da Bíblia Apologética com os apócrifos. Se você já tem o seu exemplar, você pode conferir o ensino e acompanhar. Mas se ainda não tem, fica tranquilo. No final da aula eu ensino como adquirir um exemplar para acompanhar o nosso estudo. Então chega de moleza, vamos trabalhar. O comentário de hoje está em Gênesis, no capítulo 2, versículos 16 e 17. O texto sagrado diz o seguinte: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Está vendo o que eu grifei aí? Porque no dia em que delas comeres, certamente morrerás. Esse é o texto que é comentado no rodapé da Bíblia Apologética. Bem, testemunhas de Jeová. Nós amamos todas as pessoas, convivemos com todas as pessoas, independente de religião, certo? Então, as testemunhas de Jeová acreditam no que elas estão fazendo, nos ensinos que elas levam de porta em porta. Elas acreditam, de fato, que estão prestando um serviço para Jeová, para Deus. Agora, existem ensinos que nós não concordamos. E aí eu estou mostrando na Bíblia, com muito respeito, claro, a questão aqui é teológica. A questão é no campo das ideias, nada pessoal. Estou mostrando por que não concordamos. Problema existe nisso aí? Nenhum. Só estou mostrando por que nós não concordamos com o ensino. E neste caso, tratando da morte, dizem que a morte é o cessar da atividade consciente e inteligente. Então as testemunhas de Jeová e os adventistas também. Os adventistas também ensinam a mesma coisa, que ao morrer a pessoa fica inconsciente, doutrina chamada sono da alma. E para as testemunhas de Jeová e para os adventistas não há diferença entre a morte de um animal, seja qual for ele, e a morte do ser humano. Elas não acreditam que ocorre o mesmo processo, morreu para desistir. Deixa de ter vida. É isso que ensinam as testemunhas de Jeová e os adventistas. Vejam que no caso do animal nós concordamos com elas. O animal, seja qual for ele, é verdade. Deixa de existir na morte. Mas no caso do ser humano, do homem, não é isto que a Bíblia ensina. E é o que nós vamos comentar hoje. Então vamos em frente. Resposta de defesa, resposta apologética. Os aniquilacionistas, aqueles que ensinam que morreu, acabou, não compreenderam a advertência de Deus de que a morte seria a consequência da desobediência à ordem de não comer da árvore da ciência do bem e do mal. Sua dificuldade de compreensão está relacionada ao fato de que Adão e Eva comeram da árvore proibida e continuaram fisicamente vivos, visto que Adão viveu até 930 anos, mas Adão e Eva morreram espiritualmente ao pecar. Então aí nós já vemos mais de um significado para a palavra morte. Veja o termo morte. Morte espiritual, morte física e tem também a morte eterna. Então vamos lá, continuando. Essa é a primeira morte que entrou no mundo.
Tá certo? É verdade, eles morreram espiritualmente. Daí o objetivo das religiões, a palavra religião, né, tenta religar o homem com Deus. Esse é o significado da palavra, religar. Por que religar? Porque o homem, ao pecar, rompeu esse canal, esse nós chamamos morte espiritual. Bom, vamos em frente. Ou seja, a separação entre o homem e Deus. Aí nós podemos ver em Lucas 15, verso 24, Efésios 2, verso 1, primeira carta a Timóteo 2, verso 6. Nós vamos ler um texto já já. Posteriormente veio a morte física, aí já é outra morte, tá vendo? Então, morte espiritual, morte física, que é a separação entre a alma e o corpo. Aí é que entra a nossa divergência doutrinária. As testemunhas de Jeová não aceitam esse ensino, e nem os adventistas. Eles acham que morreu, acabou. Nós não. Nós entendemos que a pessoa, ao morrer, fisicamente, ela vai para algum lugar. Aliás, só tem dois lugares. Ou vai para o paraíso, ou para um lugar de tormento. Mas consciente. Por que nós ensinamos isso? Porque Jesus ensinou isso com todas as letras. Bem, em Tiago 5 e 20, lemos que se convertermos um pecador, podemos salvar sua alma da morte espiritual. Bem, então, o que faremos agora? Vamos buscar 3 textos. Um que fala da morte espiritual, que é a primeira morte que entrou no mundo. Você com certeza conhece pessoas que estão mortas espiritualmente, né? Não tem compromisso com Deus, vive uma vida 100% materialista. Depois nós vamos ver um versículo que fala da morte física, e o texto vai mostrar que a pessoa continua viva ao deixar este corpo, esta matéria, e um que fala da morte eterna. Então vamos lá, olha que importante o contexto. Não podemos dar um único significado para a palavra morte, de jeito nenhum. Olha aí, morte espiritual. Então Lucas, capítulo 15, versículo 24. Então quando Jesus está falando da parábola do filho pródigo. Então veja que interessante. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Então, estava morto e reviveu. Veja. O filho desta parábola, que foi embora, não quis mais viver com o pai, foi para a perdição, o texto diz que ele estava morto espiritualmente. E quando ele se arrepende e volta, ele reviveu. O texto é claro, porque este meu filho estava morto. E reviveu, ele não estava morto fisicamente. Então a palavra morte aí significa morte espiritual. Essa é a verdade. Com certeza você conhece pessoas que estão mortas espiritualmente. Vamos em frente. Morte física. Veja que interessante. Lucas capítulo 12, versículos 4 e 5. Palavras também de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E digo-vos, amigos meus, olha que importante, não temais os que matam o corpo e depois não tem mais que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temer aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno? Sim, vos digo, a esse temei. Ora, se quando a pessoa morre fisicamente terminasse tudo, para que temer se deixa de existir? Não teria sentido lançar a pessoa no inferno. Se ela morreu, acabou. A verdade é esta, o texto é claro. Então aí está falando da morte física. Né? Morte física, morte do corpo. Não precisa se preocupar com a morte do corpo. Isso nós vamos passar, não tem jeito. Nós temos que nos preocuparmos com a morte espiritual. Porque a consequência da morte espiritual é uma outra morte, que é a morte eterna. Está vendo? A morte eterna. Tiago, capítulo 5, versículo 20. Saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados.
Tá vendo? Salvará da morte uma alma. Que morte está falando aí? Morte eterna. Por que nós pregamos o Evangelho? Por que nós ensinamos a palavra de Deus? Para livrar o crente da morte eterna, para livrar as pessoas da morte eterna. Portanto, olha aqui, que Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não precisa ficar preocupado. Por quê? Nós já revivemos espiritualmente, já temos comunhão com Deus. Não temos? Temos comunhão com Deus. Por isso a pessoa do Espírito Santo em nossas vidas. Cada crente tem o Espírito Santo. Então cada crente tem comunhão com Deus, se relaciona com Deus. E a morte física, o nome já fala, morte física. É sair desse corpo. E Paulo tinha esse desejo de deixar esse corpo para estar com Cristo. Então todos aqueles que já deixaram este corpo estão com Cristo no paraíso. Olha que coisa maravilhosa. Então o crente não tem com que se preocupar. Não precisa se preocupar com nada, porque já reviveu espiritualmente. Já solucionou o problema da morte física. E mais importante do que tudo isso, a morte eterna. Já ganhamos o livramento da morte eterna, que é a condenação eterna. E ainda receberemos de Deus um novo corpo na ressurreição. Olha que coisa importante. Mas esse é um assunto para uma outra aula. Se você quiser um exemplar, você já sabe. O site é o www.icp.com.br www.icp.com.br. Olha que milagre Deus está operando. O nosso site, esse mês, nem terminamos o mês ainda, o mês de março, já está com mais de 160 mil acessos. Mais de 160 mil acessos. E nem terminou o mês. Pelo que eu estou vendo, nós vamos ultrapassar 200 mil acessos esse mês. Olha que bênção! Isto porque você também está nos ajudando. Faz parte do nosso ministério. Quando você indica o nosso site, pede para que as pessoas acessem. Por isso que eu deixo sempre aí o link do canal e do site. Bateu no link, vai direto. Bateu no link do site, direto para o site. Agora, é importante que você continue copiando e colando lá no teu WhatsApp, no teu Facebook, Instagram, qualquer mídia social. Porque desta forma você também fará parte do nosso ministério, que tem como objetivo primordial o ensino da genuína, da poderosa Palavra de Deus. Se ainda não é inscrito no canal, faça a sua inscrição, dá um toquinho aí e dá um toquinho no sininho também. Assim, todo dia quando eu subir a aula, você já é avisado. Tem mais uma novidade, eu quase já ia me esquecendo. A partir de abril, se Deus quiser, eu vou ministrar 1 hora de teologia ao vivo. Você vai poder fazer pergunta. 1 hora toda semana, vai ser à noite. Eu não tenho horário exato ainda, mas é depois das 7 da noite. Eu não sei se nós vamos começar às 8 da noite ou às 9, tá? Tô indeciso. E provavelmente será na quarta ou quinta-feira. Mas eu aviso direitinho para você, tá? Nas próximas aulas. O material que eu vou ministrar será esse aqui, do nosso curso básico em teologia. Todas as matérias na íntegra. Vai ser muito legal, vou deixar aberto aí o bate-papo para que você possa interagir. Vai ser muito legal. Então vai avisando também as pessoas que você tem o desejo que elas aprendam também a palavra de Deus. Tá? Tô indo embora. Forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.